Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando vides Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos por todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças dos céus serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Reverendíssimo Padre Janvier, Reverendíssimo Padre Cláudio, reverendos diáconos, queridos irmãos e irmãs, no final deste tempo comum, a Igreja proclama o Evangelho que nos fala do fim dos tempos. Para muitos, falar deste dia causa arrepio, desconforto, medo, insegurança, mas o fato que o Evangelho nunca é uma palavra que quer nos assustar, que quer nos provocar medos. Pelo contrário, o Evangelho nos traz a alegria da esperança, a felicidade do verdadeiro encontro com Deus. É fato, como o próprio São Lucas, no seu Evangelho, mostra, a história, ela se divide em 3 partes. Primeiro, no Antigo Testamento, quando Deus faz uma aliança com o seu povo, é o tempo do Pai. Depois, como diz o apóstolo São Paulo, na plenitude dos tempos, Deus envia o seu próprio Filho ao mundo, para que o mundo fosse salvo por meio do sangue derramado do seu próprio Filho. E assim entra o tempo do Filho, é o tempo de Jesus, o tempo da redenção. A partir do momento que Jesus sobe ao céu, inaugura-se um novo tempo com a descida do Espírito Santo, que é justamente o tempo da igreja. É o tempo justamente da igreja fazer frutificar no mundo a obra da redenção de nosso Senhor. Então, olhando para a própria história da salvação, nós percebemos que a história, ela se dá no tempo. E este tempo, como teve o início, terá também um fim, uma conclusão. E o Evangelho, palavra de Deus revelada, nos recorda da finitude do próprio tempo. E nós, queridos irmãos e irmãs, não estamos acostumados a refletir sobre este tempo, sobre a vinda do Senhor Jesus. O próprio Senhor nos garante que Ele virá uma segunda vez. E esta segunda vez será diferente da primeira, quando Jesus veio humilde num presépio, nem sequer encontrando um lugar digno para nascer.
Mas a segunda vez, Ele virá com todo o seu poder e glória para julgar os vivos e os mortos, como nós professamos no nosso credo. E isso é justamente a nossa fé. Contudo, queridos irmãos e irmãs, precisamos pensar que nós não temos morada permanente aqui. A grande ilusão que o mundo de hoje tem provocado em nós é acreditarmos que aqui será eterno. Toda a história termina. Se nós não estivermos aqui no dia em que o Senhor vier com todo o seu poder e glória, ao menos a nossa história neste mundo vai acabar. Acaba no dia da nossa morte. E o tema da morte e da finitude é um tema tão complexo de se falar nos dias de hoje, porque ninguém quer pensar. Às vezes vamos eternizando aquilo que é material, e como consequência disso, temos um coração vazio, sem sentido e sem significado. A palavra de Deus nos recorda que nós precisamos viver a cada dia como alguém que de fato espera o grande dia, o dia que o Senhor virá. Então, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho nos fala de um dia em que será um dia grandioso. Nós, às vezes, podemos olhar para essa palavra e pensar: meu Deus, que dia pavoroso, cheio de medo, né? Que dia terrível. E Jesus dá uma ordem aos seus discípulos: quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Jesus fala deste dia para os discípulos como libertação. Então, por que às vezes tememos este grande dia? Porque não vivemos esta espera. Porque não vivemos como alguém que de fato um dia irá encontrar o seu Senhor. Quando nós nos reunimos para celebrarmos a Eucaristia, nós participamos de alguma forma antecipada deste encontro com Jesus no sacramento da Eucaristia. Por isso que a oração eucarística quinta vai fazer nós rezarmos o seguinte: todas as vezes que se come deste pão e se bebe deste cálice, se recorda a paixão do Senhor e se fica esperando a sua volta. Esta é a condição do discípulo, daquele que é chamado a participar deste banquete feliz. Nos recorda que, assim como nós nos reunimos hoje para celebrarmos este banquete, a qual o próprio Senhor se dá como alimento, um dia todos nós estaremos reunidos neste banquete eterno que é o céu. E a liturgia da palavra hoje nos fala: a Babilônia caiu, Jerusalém será destruída, o mal será derrotado, porque no fim o bem vencerá. Na história, onde às vezes parece que o homem tem a última palavra, onde parece que o homem é senhor de tudo, nós temos a certeza, por meio da revelação de Deus, que no final das contas, Deus sempre terá a última palavra, porque Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega. Toda a história surge a partir dele e converge para ele. Ele deve ser o centro de toda a vida humana. E quando Jesus vai deixando de ser o centro das nossas vidas, nós vamos sendo assolados por essa própria insegurança, por esse medo. Hoje nós estamos vivendo um tempo tão difícil que é esta pandemia. Alguns até pensam que já é o apocalipse. Mas o fato é que nós não sabemos nem a hora, nem o momento que Jesus virá. E Ele deixou claro isso para os discípulos: não compete a vós saber. O que nos compete é vivermos desde agora esta união com o Senhor. A pandemia tem mostrado à humanidade que nós não somos senhores de tudo, que nós não somos absolutos. A pandemia nos faz recordar que somos limitados, que somos finitos. E é justamente reconhecendo isso que nós precisamos reconhecer também
que diante de nós está o eterno, o todo-poderoso, o infinito, o ilimitado, a qual todos nós somos chamados a participarmos do seu mistério desde agora. Então, queridos irmãos e irmãs, que a nossa história pessoal seja marcada também por esta história da salvação, para que assim, vivendo o mistério de Jesus, nós possamos ansiar por aquele momento em que nós de fato o encontraremos. E aí sim nós iremos entender aquela palavra de São Paulo: para mim a morte é lucro, porque o viver é Cristo. Se de fato nós encontramos Cristo nesta vida e vivemos de fato como alguém que o espera sempre, nós diante daquele momento só nos restará a felicidade daquele que vai encontrar o que passou toda a sua vida esperando. Às vezes nós somos tomados pelo temor, pelo medo e pela insegurança, porque vamos vivendo uma vida medíocre, um cristianismo de qualquer jeito, e assim não esperamos o Senhor, e assim não participamos do seu mistério. Que a luz da palavra de Deus nos é revelada a nós hoje, nós possamos buscarmos com convicção participarmos do mistério de Jesus. E enquanto não chega aquele dia que, ao participar da Eucaristia, já recebendo o corpo e o sangue do Senhor, nós possamos de fato já vivermos esta comunhão com o nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Façamos as nossas preces. Nossa resposta será Maria, cantando, né? Maria, clamamos a vós lá no céu, rogai a Deus por nós.